Aquele panorama de companhias no Brasil com problema de caixa gera um alerta, né, para algo sintomático. A pressão no caixa, causada também pelos juros altos, fez os pedidos de recuperação judicial alcançarem patamar recorde no Brasil. Esse assunto está em destaque numa reportagem no nosso site da CNN Brasil. E o cenário se repete quando a gente observa os números de recuperação extrajudicial. No ano passado, 80 empresas recorreram ao processo, um número recorde, segundo dados do Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial. Se a gente analisar apenas as empresas de capital aberto, a dívida de 248 companhias brasileiras subiu de 1 trilhão 400 bilhões de reais para 2 trilhões 300 bilhões de reais em um ano. Se a Petrobras fosse retirada dessa conta, o valor total recuaria para 1 trilhão 900 bilhões de reais. Esses dados são do consultor Einar Ribeiro, né, o CEO da Elo Zaita. Múltiplos fatores explicam esse cenário, mas existe um denominador comum, a taxa de juros. Como a gente viu, nesse mês o Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual e apesar do corte, esse patamar elevado continua comparável às altas registradas, né, há cerca de 20 anos atrás. E agora, com essa perspectiva, inclusive, de uma pressão inflacionária por causa do preço dos combustíveis, o cenário para os juros aqui no Brasil, para o patamar de juros aqui no Brasil, ele não se mostra tão favorável. Em entrevista aqui ao CNN Money, o Rodrigo Galegos, que é sócio da consultoria RGF, ele destacou que o período da pandemia de Covid-19, né, que gerou aquele patamar de juros baixíssimos, um patamar de juros que a gente nunca viu na história do país, foi o início do movimento de endividamento dessas empresas e ele explica o porquê. O que a gente tem visto, e que a gente tem lido e acompanhado muito nos casos, foi que a empresa ela tem se endividado pelos períodos. Teve um período ali pós-pandêmico e durante a pandemia, que as taxas de juros estavam muito baixas, né? Que aí o governo, junto com as instituições financeiras, fizeram de fato algo positivo, que isso daí foi extremamente acertado, senão a gente teria um problema econômico de quebra de empresas, perda de emprego, perda de impostos, tudo muito grave. Então, o governo, junto com as instituições financeiras, baixaram os juros, então o governo reduziu muito a taxa. A gente está falando que na época chegou a 2%, né? Até menos, né? E ainda mais com incentivos que eram dados e tudo mais. Então, a taxa básica de juros e com o spread também, que foi acordado com os bancos, não eram tão elevados, justamente para fomentar e injetar dinheiro na economia, para segurar aquele período. As empresas que necessitaram do dinheiro para continuar as operações durante fechamentos de lojas, né, pelos lockdowns, contraíram dívidas para isso naquele momento. E as empresas, Pedro, que não estavam nessa situação crítica, elas também contraíram endividamento, mas com outro olhar, com um olhar de crescimento, porque elas viram muitas vezes que o negócio deles estava crescendo, estava indo bem, né? E com uma taxa de juros tão atrativa, o que a empresa faz? Fala assim, eu prefiro pegar esse dinheiro que está muito barato no mercado e investir isso em algo que vai me gerar resultado. Todo investimento demora para vir, para dar resultado, né? Nenhum investimento, é muito difícil, o investimento dar resultado muito rápido. Então, muitas vezes, isso daí demora aí anos para ser coletado e fazer o pagamento do investimento que foi feito e começar a ter retorno para a empresa. Porém, ao longo do tempo, depois desse dinheiro barato, as taxas começaram já a subir, né? E aí, muitas vezes, o resultado dessas empresas que tinham investido para crescer, não o resultado que estava gerando os novos negócios, o investimento deles, não era suficiente para pagar essa taxa, esse crescimento da taxa, né, de juros. Então, começaram a ficar com dificuldades. Então, porque precisavam de mais tempo, né, de taxa de dinheiro barato, para conseguir fazer os pagamentos e fazer o crescimento e ter o retorno esperado. Para o Rodrigo Galegos, a avaliação agora é de que vai haver um aumento dos pedidos de recuperação judicial e também de recuperação extrajudicial devido ao patamar atual da Selic. Com essa taxa, que nem eu comentei, Pedro, a taxa de 14,75 não ajuda. É um aceno legal para o mercado, eu acho que é mais um aceno econômico. Tem, obviamente, o impacto, mas é um impacto para as empresas que não é tão forte, para as empresas que estão nessa situação, porque muitas empresas ainda estão naquela situação de ter caixa, está consumindo caixa, mas está acabando o fôlego financeiro dela. Então, essas empresas que ainda estão aguentando, não vão ter outra saída que não fazer uma renegociação dessas. Então, a gente enxerga com essas taxas, com certeza a gente ainda vai ter aumento de empresas em recuperação, tanto extrajudicial, que agora começou a ficar, está começando a massificar um pouco mais, até pelo conhecimento, pela utilização, porque como não era uma ferramenta que não era tão utilizada, ainda tinha e ainda tem algumas divergências de opiniões e de decisões entre juízes, tá? Mas porque ainda está sendo maturada, ainda está criando a maturidade
da extrajudicial dentro do país. A judicial já está muito mais madura, tá? Mas a extrajudicial ainda não. Ainda tem coisas que só é permitida dentro da judicial, a extrajudicial não pode, e ainda tem aí discussões entre juízes, tá? Entre decisões de juízes. Mas a gente vê que vai começar a ser utilizado cada vez mais aqui a extrajudicial, mas a gente vai ter aumento das duas ainda. Quanto a taxa não for uma taxa saudável, que elas consigam pagar, não vai ter outra saída. Elas estão se enforcando, estão perdendo o fôlego e vão ter que utilizar uma das duas ferramentas. Não tem como, não vai ter, não tem outra saída.